Olá, queridas amigas, queridos amigos, este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e receba toda a nossa programação. Conheça o Lar Ismael. Hoje nós vamos trazer uma página do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel, com o título de Resignação e Indiferença, conceitos que Caibar Schutel traz sobre estas duas situações, a resignação e a indiferença, e nós fazemos alguns comentários. Então inicia Caibar Schutel, citando Mateus no capítulo 5, versículo 6, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ele então começa com as suas considerações. Bem-aventurados que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Eu vejo que essa revolta que nos diz Caibar Schutel é a perturbação que sentimos dentro de nós por vermos ou sentirmos a injustiça feita conosco ou com aqueles que não têm como lutar contra aquele ou aqueles que detêm algum tipo de poder e utilizam isso contra o mais fraco. Isso acontece no lar, na escola, no trabalho, no meio social. É a lei do mais forte, entre aspas, sendo aplicada. E mantém-se resignado, ou seja, não reage com violência nem raiva, nem fica com rancor. A exemplo de Jesus, aguarda pacientemente, porque sabe que no tempo certo todos irão responder pelas arbitrariedades que cometeram e voltarão a expiar suas faltas até que consigam ser representantes da paz e do amor. Por isso, não devemos ser motivos de escândalo, como nos disse Jesus. Não seremos nós os justiceiros. Deixemos a justiça divina que resolverá a situação de cada um. Façamos como Jesus recomendou aos apóstolos. Saiam da cidade, tirem a poeira das alpercatas e continuem suas tarefas em paz. E Caibar continua, ele diz, ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaude a injustiça. Ah, meus queridos irmãos, eu acredito que todos nós conhecemos alguém nessa situação. Porque esses que assim agem terão muitas dificuldades no plano espiritual. Vivem como aproveitadores de situações. Tornam-se carrapatos de alguns companheiros de jornada que, não se importando com o próximo de forma bruta e hostil, humilham aqueles que ele sabe que não tem como se defender. E são aplaudidos esses que estão sendo indiferentes e acomodados, como diz Caibar Schutel. Eles aplaudem incentivo porque esperam ter algum benefício, ser atendido nas suas necessidades mesquinhas. São ainda aqueles que, comprados pelos sacerdotes do templo, foram gritar, lá na época de Jesus, Barrabás, 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 em troca de algumas moedas. São aqueles que adoram hoje em dia ainda, ser vistos e fotografados ao lado dos que têm o poder temporário nas mãos. E Caibar diz, há muita diferença entre a resignação e a indiferença. E nós fomos buscar a diferença nos dicionários e encontramos o estado de resignação é compreendido como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por parte de alguém ou algo, mesmo que o indivíduo resignado não concorde com esta. É o que mais acontece. Quem é resignado não concorda com aquela situação, mas mantém-se calmo, sereno, confiante em Deus, com muita fé. A indiferença é o estado daquele que não se envolve com as situações. Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém pela dor alheia. E Caibar traz mais uma de suas considerações. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. Nós ficamos analisando e vemos que tem situações que não são criadas por ninguém. São efeitos naturais do mundo em que vivemos.
circunstâncias da vida que precisamos passar para irmos adquirindo experiência. O exemplo claro é a Covid. Como somos espíritos em evolução, necessitamos passar por várias etapas que exigem de nós a movimentação da resignação, da inteligência, da paciência e da fé, para sairmos mais experientes e sábios. Então, o sofrimento, quando resignado, a dor é muito menor do que quando eu me desespero, quando eu me exaspero e, a partir daí, eu começo a falar de Deus, reclamar da vida. É algo muito importante que nós devemos começar a analisar. É a resignação. Porque ela não é passiva. Ela não é parada. Eu sentar ali e falar, tá bom, tá acontecendo comigo porque Deus quer. Não. Está acontecendo comigo. Mas eu preciso reagir a isso de forma pacífica. Eu aceito e vou trabalhando para mudar esta situação. E nesse percurso que eu vou para mudar essa situação, eu vou desenvolvendo a minha inteligência e eu vou conseguindo, se não mudar a situação como um todo, mas eu vou aprendendo muito com essa experiência que eu estou passando. E nas próximas eu já estarei mais apto a passar bem por todas as experiências. Se eu fizer o contrário, eu vou, em todas as situações que acontecerem, grandes ou pequenas, eu vou continuar a mesma pessoa. Eu não vou crescer, eu não vou aprender. E Caibar coloca, a indiferença é a submissão às injustiças deprimente. E aqui cabe uma reflexão. Não nos convidou Jesus à revolta física. Ele revolucionou o mundo, trazendo o amor de forma prática. Ele nos convidou à luta para melhorarmos a nós mesmos e assim diminuirmos essa distância deprimente que existe entre a injustiça e a justiça. Um grande embate levando o amor como antídoto contra o mal. Esse é o nosso trabalho, porque seus exemplos falam muito alto aos nossos sentidos. Toda a sua vida foi um hino em combate ao mal, praticando a caridade a todos, a justos e injustos, tratando todos como nossos irmãos, pois o são, e quando compreendermos isso, passaremos a trabalhar intensamente para seguirmos os passos de Jesus. Todos nós temos que combater de forma forte o egoísmo e o orgulho, e colocarmos a humildade e a fé dentro de nós. E Caibar vai nos trazer como é esta resignação. Ele diz assim, a resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença nulifica o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. A resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. Que colocação mais linda, não é? Jesus nos ensinou tudo quando esteve aqui. E nos ensinou que a resignação nas provas é obediência aos decretos de Deus. Quando diz, lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Olha que resignação. Jesus vai falar com Deus. E nós devemos ir da mesma forma, não é? Se eu estou passando por uma situação, eu vou até Ele em busca de auxílio, mas não de que Ele resolva o meu problema. Aqui Jesus nos mostra como devemos passar pelas situações. Ele estava diante do momento em que ele seria preso e ele sabia qual seria o resto da história. Ele pede a Deus se pode afastar, mas se não pode, tudo bem, eu vou caminhar, eu vou seguir toda a programação. É isso que nós devemos fazer. Estamos diante de uma situação difícil,
Vamos conversar com Deus. Vamos pedir a Ele, não para tirar aquela situação de nós, porque não dá para tirar, assim como não tirou de Jesus. Mas assim como aconteceu com Jesus, ficou ao seu lado o tempo inteiro. Então a dor é menor. Vamos fazer um teste. Quando adentrarmos numa situação mais difícil, vamos nos apegar a Deus. Mas com muita convicção, com muita fé. Nós vamos ver que isso vai passar de uma forma mais tranquila, mais serena. E Caibachuta, eu continuo. A indiferença nos sofrimentos é dureza de coração e ausência de submissão à vontade de Deus. Quem nos deu uma amostra dessa indiferença foi Pilatos quando lava as mãos. Mateus nos mostra no capítulo 24, versículo 24 e 25. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: Estou inocente do sangue desse justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: Caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Pilatos não teve coragem de enfrentar a situação. Então, acovardado, o que ele faz? Ele lava as mãos. Ou seja, olha, façam o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Não se envolve na situação como está no conceito de indiferença que nós lemos. E Caibar continua: O resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência e a paciência é filha dileta da caridade. O indiferente é um anormal, tem cérebro e não pensa, tem coração e não sente, tem alma e não ama. O resignado não aparenta sofrimento porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. E vejam que Jesus nos mostrou isso durante o processo da sua prisão e da sua morte. Ele foi tão resignado que não aparentou sofrimento. De lá do alto da cruz, ele continuou dando exemplo. O indiferente também não mostra sentir dor, diz Caibachuta, mas, orgulhoso e alheio aos ditames celestes, repele de si a ideia do sofrimento. Então, nós temos Pilatos, Anás, Caifás, que são um retrato dessa indiferença ali no julgamento de Jesus, visando seus objetivos espúrios. Não vacilaram em matar aquele que mostrava com muita clareza suas misérias morais. Jesus deixava muito claro aquilo que os homens faziam. Quando ele falava, a consciência daqueles seres acabava acusando de tal forma que eles se iravam. E acontece muito hoje. Você fala determinada coisa para uma pessoa, conta algum caso, a pessoa tem aquilo dentro dela, pratica aquilo, lógico que vai doer lá dentro. E ela não quer mais ficar perto de você. Porque você fala de Jesus, você ora, você mostra, você diz que precisa mudar, mas ela não quer. Então ela vai procurar estar com o grupo delas. Porque fica claro na sua consciência aquilo que você está dizendo. Não está acusando ela, você nem sabe o que ela faz. Foi assim que esses homens ficaram muito bravos. Eles não precisaram ser acusados. A sua própria consciência acusou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis lisonjeadores, aduladores das altas posições. Lendo esse texto, nós percebemos que os que não se submetem às injustiças da terra são os que, conhecendo a vida futura, trabalham ativamente para auxiliar aqueles que são vítimas dessa injustiça. E quando as injustiças chegam até aquele que trabalha, aquele que luta, sabem se comportar tendo fé em Deus e seguindo os mandamentos de Jesus. Quando trabalhamos na prática da caridade, esquecemos-nos de nós mesmos e não prestamos mais atenção às maldades da forma como víamos anteriormente. Olhamos aquele que pratica a injustiça como irmão necessitado de Jesus e o injustiçado como aquele que precisa aprender a submissão à vontade de Deus, que tem uma explicação bem nítida, busca substituir em nós o orgulho e o egoísmo. Todo sofrimento tem uma explicação. O sofrimento
a humilhação, busca substituir em nós o orgulho e o egoísmo, trazendo a humildade e a caridade para seus lugares. Ser manso e pacífico não é mais ser covarde, porque é muito mais corajoso aquele que, ofendido, consegue perdoar o seu algoz. Imagina o quanto é grande esses, meus queridos irmãos, que já conseguem olhar e compreender aquele que lhes ofende. Não pode ser comparado ao covarde que utiliza de um suposto poder para ofender e humilhar aquele que não tem como se defender e ainda é aplaudido por aqueles que são indiferentes. Sigamos os passos do Mestre Jesus, que nos ensinou a compaixão, o perdão e a caridade a todos indistintamente. A prática da caridade é o antídoto contra o orgulho e o egoísmo. Nos torna resignados. Vejamos novamente Jesus, que não parou de trabalhar para o próximo um só minuto e nos disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, como está em João no capítulo 5, versículo 17. Sejamos obedientes e resignados.